pessoal! Então, hoje estamos começando a nossa terceira aula da mentoria Esvaziar para Receber. Estou super curiosa para saber como foram os resultados dos trabalhos da raiva, da frustração, do desejo, do nojo, saber como que isso tudo aconteceu. E eu percebo que cada dia mais é mais divertido fazer esse trabalho. Porque depois que eu saí de trabalhar, assim, não que eu não tenha, né? Mas eu trabalhei muito. O desejo daquele, aquele desespero, aquela agonia de que uma coisa aconteça, a raiva. Depois que eu trabalhei esses, com bastante intensidade, eu percebi que outros sentimentos que não são tão desafiadores vieram à tona. Então aí ficou um pouco mais leve de se trabalhar. Mas para mim assim foi bem desafiador trabalhar, principalmente essas primeiras emoções aí. Bom, hoje a gente vai trabalhar corpo energético e formas de pensamento, corpo mental e formas e crenças limitantes. Então, a aula passada a gente trabalhou o corpo emocional e dessa vez a gente vai trabalhar o mental e o energético como um todo. E depois a gente volta para o mapa da consciência para olhar a vergonha, culpa, apatia e tristeza. Ok? Então vamos voltar para essa mesma cena, né, em que a gente tem nosso corpo físico, nosso corpo emocional. Agora imagino que já esteja cada dia mais claro para você a diferença entre o que é o meu corpo sentir e o que são as emoções. Apesar de eu sentir essas emoções no meu corpo, eu consigo reconhecer elas. E o que são os pensamentos atrelados a essas emoções que formam os sentimentos. Conforme você vai praticando, você vai percebendo cada vez mais. E aí a gente tem o que a gente vai trabalhar hoje, que é o corpo mental, que é dividido em consciente e subconsciente, né? E nosso corpo espiritual, a gente não vai entrar aqui, mas a gente sabe que é a nossa consciência divina. E tudo isso forma o nosso corpo energético. Lembrando que isso aqui é o que é uma explicação rasa para fins didáticos. Existem muitas teorias aí que trazem explicações teóricas bem complexas para explicar cada um desses corpos, tá? Então, o nosso corpo energético, como eu já disse para vocês, ele é o composto dos corpos físico, emocional, mental e espiritual. Então, a soma de energia de todos os nossos corpos é a que define a nossa vibração final. Então, a lei da atração, a lei do retorno, a lei do semelhante, todas essas se baseiam na vibração energética. Então, você atrai aquilo que você vibra. Não é aquilo que a sua mente vibra. Não é aquilo que seu corpo vibra, nem as suas emoções. É tudo isso junto. Então, por que que eu percebo que trabalhos de reprogramação mental são efetivos para algumas pessoas e para outras não? Porque ela está trabalhando apenas um aspecto, os pensamentos, tentando fazer uma mudança de pensamentos, né? Mas se eu tenho emoções atreladas, se eu tenho outras questões somatizadas para liberar, a reprogramação não vai funcionar. Vai funcionar para quem não tem, né? Tá tudo bem. A mesma coisa é a gente trabalhar só no âmbito do corpo físico, por exemplo, né? Então, fazer exercício físico, sei lá, pilates, fisioterapia, alimentação, todos os cuidados com o corpo físico e cuidar muito do que esse corpo está fazendo, do bem-estar desse corpo, mas não cuidar do bem-estar da mente ou das emoções. Porque no fim das contas, nós somos a soma das vibrações. E aí,
Isso serve tanto para os nossos corpos, como também para as áreas da nossa vida. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que falam, e eu fui uma delas, não, eu não quero trabalhar alma gêmea, não quero trabalhar relacionamento afetivo, não quero trabalhar isso, eu quero só trabalhar sucesso financeiro. Não adianta. Se no sucesso financeiro você está nota 10, mas no relacionamento afetivo você está nota 0, no relacionamento com círculo íntimo, com amigos, você também está mal. Você é a soma. Você não vai atrair o sucesso porque você não está resolvendo as outras coisas. O universo não difere. Não difere. Fala assim, não, peraí. Ela agora está falando de dinheiro. Ah, de dinheiro tá bem, então lei da atração vai retornar. Não, agora é alma gêmea. Alma gêmea não tá bem, então não vai retornar. Não, ele junta tudo numa sacola só e você é isso aí, minha filha. Então, se você está trabalhando trabalhando, por exemplo, terapeuticamente sobre dinheiro e o dinheiro não está chegando, vai olhar para relacionamento afetivo, vai olhar para o relacionamento com seus pais, vai ver como está seu círculo íntimo, vai ver sua relação com Deus, que essa sempre é a mais importante e a gente esquece de trabalhar. Por quê? Porque a gente não pode trabalhar apenas um aspecto da vida. Nós atraímos aquilo que a gente vibra. E o que a gente vibra é um conjunto de como eu me sinto, o que eu penso, porque o que eu estou sentindo está criando os meus pensamentos, certo? Então, se eu resolver meus sentimentos, está ótimo. O que eu sinto, como eu me comporto e ajo, determina muito mais, ok? Então, se eu cuido do meu corpo físico, tenho um bem-estar físico, mas eu me sinto extremamente magoada e frustrada com meus pais na minha infância, isso vai estar equilibrando a moeda. Tá 0 num e 10 no outro. Aí a gente vai olhar para os outros pontos para ver o que que você vai atrair. Tá? A gente não. Essa frase aqui é de Elaine Urives. Eu não cocrio o que eu penso e eu não cocrio o que eu quero. Eu cocrio o que eu vibro. Elaine Orives, que é reprogramadora mental, falando que ela não cocria o que pensa. Ela cocria o que vibra, que é o que eu sinto, como eu me comporto e como eu ajo. Por quê? Porque lembra que os sentimentos geram padrões de comportamento? Então, como eu me sinto determina o que eu faço. Só que existe uma escolha racional de eu agir ou não agir. E essa escolha também faz parte desse conjunto que a gente está vendo de cocriação, ok? Então, dentro do nosso corpo energético existe formas pensamento. São energias criadas por nossos pensamentos e emoções. São criações da mente que se fortalecem por repetição, atenção e intensidade de emoção. E assim tem o potencial de se materializar no plano físico. Então, Helena Blavatsky foi uma das que começou a disseminar o conceito de formas pensamento, apesar dele já existir anteriormente no budismo, no hinduísmo, em que, basicamente, toda vez que eu estou pensando de forma repetitiva alguma coisa, eu estou criando uma forma, uma energia, ok? Então, o que que a gente está trazendo aqui, que hoje a gente está vendo corpo mental, tá? Quando a gente está vendo, perdão, corpo mental, mas agora é o corpo energético.
Quando eu, que sou formada por este monte de energias que eu estou vibrando, eu vibro alegria na parte financeira, mas eu vibro mágoa na parte familiar, mas eu vibro ressentimento na parte profissional, e aí essa salada toda é o nosso corpo energético. O que eu estou pensando, que é direcionado pelo que eu estou sentindo, né? Eu estou pensando, se for repetidamente pensado, se transforma como se fosse uma nuvenzinha dentro do seu campo eletromagnético. Essas nuvenzinhas se chamam formas pensamento. Quando as pessoas têm muita preocupação, normalmente elas formam muitas formas pensamento, que são pensamentos em formatos, pensamentos densos em energia, que ficam dentro do seu campo eletromagnético. Esses pensamentos, essas formas pensamento, elas têm, dependendo de como elas se encaixam vibracionalmente no contexto, elas tendem a se tornar forma. Então, o que é forma pensamento? Eu estou o tempo todo pensando que vai acontecer um acidente de carro, que eu tenho que me cuidar, que eu tenho que andar de cinto de segurança, porque, meu Deus do céu, olha, vi uma notícia sobre acidente de carro. Eu estou criando uma forma pensamento, que é como se fosse uma nuvenzinha. Eu estou pensando com tanta força e convicção desse acidente de carro, que daqui a pouquinho essa nuvenzinha vai sair do meu campo. Ela vai se materializar, ela vai fazer com que aquilo que eu estou pensando repetidamente se torne da realidade. Então, se eu sou uma pessoa que estou no mapa da consciência, vivendo lá nas cores vermelha, laranjada e amarela, eu estou a maior parte do tempo criando pensamentos que vão criar uma realidade equivalente àquilo que eu estou pensando. Assim como se eu estiver no lado bom e tá vibrando e pensando em gratidão o dia inteiro, eu vou receber mais coisas para as quais ser grata, ok? Então, quando a gente fala de corpo energético, a gente tem a formação de formas de pensamento, e as formas de pensamento, elas estão atreladas ao nosso corpo mental. Um dos processos do orar e vigiar é a gente começar a perceber o que eu estou criando na minha realidade através dos meus pensamentos. O que eu estou repetindo, pensando. E é isso que eu quero que você identifique. Porque se você identificar uma forma pensamento de preocupação ou de repetição de alguma coisa, de um padrão, vai ter uma emoção atrelada para você liberar e isso ser liberado, para você não criar essa realidade.